bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas na manhã desta quarta-feira. Começa agora o Band Cidade, primeira edição, trazendo as principais notícias do dia para você. Hoje vamos falar de cálculo renal, uma doença que acomete mais os homens e que provoca dores fortíssimas. Vamos falar também do superendividamento. Cerca de 5 milhões de brasileiros estão superendividados. Como evitar para ser mais um? Participa com a gente através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. É só digitar Band Amazonas para ficar sabendo das notícias do dia e também bastidores da nossa programação. Você também pode enviar, sabe o quê? A sua sugestão de pauta para a gente. O número do nosso WhatsApp é o 99205-1478, 99205-1478. A gente já começa essa primeira edição falando que o governo do Amazonas autoriza processo seletivo para contratação de forma emergencial de mais de 3 mil professores para o ano que vem. O repórter Eduardo Galvão tem as informações. 3.584 é o número de vagas a serem preenchidas pelos profissionais de educação para 2020. Eles devem trabalhar na educação regular, especial, indígena, tecnológica e até em unidades prisionais aqui na capital e no interior do estado. No documento emitido pelo governo do Amazonas, ainda não há data para a abertura do certame e nem prazo para a realização do processo seletivo simplificado. Eduardo Galvão, para o Band Cidade. Obrigada, Eduardo Galvão, pelas informações. Olha só, a Sejusc, que é a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, oferece serviços como emissão de documentos no Centro de Convivência da Família Teonísia Lobo, localizado ali na Rua Penetração 3, no bairro Amazonino Mendes, zona norte de Manaus. O atendimento será das 8 da manhã até as 5 da tarde, com distribuição de 200 senhas para a RG e também 80 senhas para a segunda via de certidão de nascimento. A programação desses serviços ocorre até esta sexta-feira. Agora a gente troca de assunto para falar de cálculo renal, que são formações endurecidas nos rins ou nas vias urinárias. Justamente sobre esse assunto, a gente conversa com o doutor urologista Tiago Ferreira, que já se encontra aqui nos estúdios da Band Amazonas. Doutor, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Band Cidade, primeira edição. Primeiramente, explica pra gente, há uma diferença aí no caso do cálculo renal para pedra na vesícula? Bom dia, Flávia. Bom dia a todos os telespectadores aqui da Band Cidade. É uma diferença muito grande, sim. O cálculo renal está localizado no rim e nas vias urinárias, ou seja, no rim, no ureter, que é o canal que liga o rim com a bexiga urinária, tá? E na própria bexiga urinária. Esse é o cálculo renal, o cálculo urinário. A pedra na vesícula biliar está localizada justamente na vesícula biliar, que é um órgão ali próximo do fígado, tá? Ele é responsável por armazenar algumas substâncias que vão emulsificar a gordura no processo de digestão. Então, são locais totalmente separados ali do organismo. Olha só, que situação. Agora, então, o cálculo renal, agora há pouco o senhor explicou, a gente pode dizer que essa é uma das dores mais fortes, assim, que a pessoa é capaz de sentir? Olha, sim. É bem comum os pacientes chegarem com esse exato termo. É a dor mais forte que eu já tive na minha vida, tá? Eu, graças a Deus, nunca tive, mas assim, tive muito em contato com pacientes que presenciaram, né, esse tipo de dor. Tá? Você imagina que é um sistema hidráulico. O rim está produzindo a urina como se fosse um motor bombeando a urina. De repente, esse circuito hidráulico ele é bloqueado, ou seja, uma pedrinha vai para o canal do ureter, que é o canal que liga o rim com a bexiga, e o fluxo urinário ele é interrompido. O que acontece? Um aumento da pressão muito grande dentro do rim. E esse aumento da pressão, ele propicia essa dor de forte intensidade. Realmente uma dor muito forte na região aqui do flanco, né, que irradia para a região da pelve. Agora, quem é que pode ter essa doença, doutor? A gente sabe que dá mais nos homens, mas as mulheres também podem ter, crianças. Então, assim, quem é que pode ter? Muito bem. Com relação a gênero, o sexo masculino ele é muito mais acometido do que a mulher. Porém, nos últimos trabalhos, percebe-se que esse número está se igualando. Ou seja, as mulheres também estão tendo bastante cálculo renal. E qual é a maior causa disso, doutor? Tem, assim, algo especificamente, por exemplo, tem que beber água, tem que beber 6 litros de água, porque senão dá problema. Tem ou não? Olha, realmente a ingestão inadequada de líquidos é um dos principais motivos para a formação de cálculo. Mas assim, a gente não pode encaixar
encontrar um único motivo, são vários motivos. Fatores ambientais, estilo de vida, fatores genéticos, fatores familiares também levam à formação de cálculo renal, mas com certeza a ingestão inadequada de líquidos é o principal motivo para a formação dos cálculos. Então a gente pode dizer que o cálculo renal ele pode ser hereditário? Tem uma influência muito forte, porque existem alguns distúrbios metabólicos urinários que podem ser transmitidos de pai para filho. Então é comum, numa mesma família, você ter várias pessoas que tenham cálculo renal. É comum o paciente chegar, olha, meu pai tem, minha mãe tem, meus tios têm cálculo renal. Então a gente observa isso na prática clínica de uma forma muito frequente. E quais são os sintomas, assim, além da forte dor, né, que a pessoa sente muito? Então, assim, quais são os sintomas que as pessoas podem, assim, poxa vida, tem alguma coisa de errado aqui, eu preciso tratar, né? Então, assim, quais são os sintomas que as pessoas daí de casa possam ficar atentas? Bom, Flávia, felizmente, boa parte dos cálculos renais não causa sintoma, tá? Mas quando ele causa sintoma, como eu falei anteriormente, ele causa uma obstrução no trato urinário. Geralmente essa dor ela ocorre na região dos flancos, tá? Dependendo do lado, né, que for acometido, e essa dor ela se irradia para a região da pelve, uma dor de forte intensidade. Tanto é que quem já teve essa dor nunca esquece, né? Geralmente esse é o sintoma do cálculo renal. Alguns outros cálculos dentro do rim, quando eles aumentam muito, né, eles podem causar uma dor crônica na região lombar. Mas é importante a gente diferenciar essa dor de uma causa osteomuscular na região da coluna. Olha só, isso é bastante importante da gente falar, mas antes da gente chegar no assunto do tratamento, a gente coloca aqui mitos e verdades. A gente já pode colocar o primeiro aqui, produção? Olha só. Doutor, é mito ou verdade? Excesso de sódio pode provocar o cálculo renal? Bom, isso não é mito, isso é a pura verdade, tá? O excesso de sódio na dieta ele está intimamente relacionado com a formação de cálculo renal. Tanto é que quem consome mais alimentos ricos em sódio, o próprio sal de cozinha, essa pessoa ela tem uma tendência a formar mais cálculo renal. Então, é verdade, sim. Então, por exemplo, aquelas pessoas que nem provam a comida, já estão colocando ali o sal por cima. Então, essas pessoas, elas precisam ficar atentas também, né, doutor? Com certeza. Sem falar sobre efeitos sobre a pressão arterial, né? Que já por si só já eu aconselharia a evitar esse excesso, mas forma o cálculo renal também. E quando a gente fala também de comida com sal, com sódio, enfim, também a gente fala dos industrializados, né, doutor? Sim, sim, com certeza. Industrializados, assim, só pelo fato de ser industrializado, pela baixa quantidade de fibra, de nutrientes, você já deveria afastar, mas isso também está intimamente relacionado. Tanto é que um dos fatores para você prevenir o cálculo renal é você aumentar a sua ingesta de produtos naturais, frutas, verduras, legumes, né, que contém a fibra que está associado com a diminuição da formação do cálculo. Por exemplo, a pessoa também que tem aí o cálculo renal, ela precisa seguir ali uma dieta específica? Por exemplo, não pode comer farinha, talvez carne vermelha, ou então evitar alguma coisa? É um mito muito grande de que a pessoa que tem cálculo renal ela deve evitar alimentos que tenham muito sódio, por exemplo, leite e derivados. Eu tenho cálculo, eu não posso tomar leite e derivados. Isso é um grande mito. Muito pelo contrário, se a pessoa começa a restringir a ingesta de cálcio, aí que ela aumenta a formação de cálculo renal, porque ela tira o equilíbrio entre o cálcio e o oxalato, que é uma outra substância também que está associada à formação de cálculo. Se você deixa de ingerir cálcio de forma adequada, você aumenta a produção de cálculo renal. Então, doutor, aproveita e explica pra gente o porquê que o nome é cálculo renal. A gente falou assim, cálculo renal parece que é de 2 mais 2, 6 vezes 6, 9 vezes 9, mas não, né? Cálculo vem de onde? Cálculo, na verdade, é um nome de origem latina, né? Que significa uma concreção, uma formação endurecida. E por isso denominou-se cálculo renal. Boas partes dos termos médicos vêm do latim. Então, muita coisa que a gente fala hoje, né, vem lá do latim, na época que se ensinava medicina somente nessa língua. Então, o cálculo veio dessa época, cálculo renal, tanto é que cálculo de vesícula, né, e outros cálculos que formam em outras regiões do organismo. Olha só, legal. Vamos lá para a próxima, olha só. Temos a próxima aqui, coloca aqui pra gente, para o doutor tirar todas as nossas dúvidas. Olha só, doutor, mito ou verdade? Urina amarelada e com sangue é sintoma de pedra nos rins? Pode ser sim. Por quê? Quando o cálculo ele se move dentro do rim ou da via urinária, do próprio ureter, ele causa microferimentos na mucosa do rim e da ureter também. E esses microferimentos podem gerar sangramento na urina.
A urina estando concentrada significa que essa pessoa está tomando pouca água. Mais um fator de risco para a formação de cálculo renal também. Então, o sangramento, ele está sim associado, pode ser um sinal de cálculo renal, mas obviamente não dá para a gente fazer o diagnóstico somente em cima disso. A gente tem que fazer outros exames complementares também. Por exemplo, caso o homem esteja ali urinando, ele sente algum tipo de dor? Geralmente não, geralmente é indolor, é um sangramento indolor. A dor, como eu falei, ela está localizada mais em cima, Sim. na região do abdômen e na região lombar. A dor na urina só se tiver uma infecção urinária associada, o que não é tão comum assim. Certinho. Vamos lá para a próxima? Olha só, doutor. Vamos colocar aqui, é mito ou verdade? Bebidas alcoólicas aumentam as chances de cálculo renal? Por quê? Bebida alcoólica por si só não. O que acontece? A bebida alcoólica gera uma desidratação. Quando a pessoa ingere álcool, ela urina mais, ela desidrata mais. Essa urina, a urina fica mais concentrada, digamos assim, ao longo prazo. Então, essa urina concentrada leva à formação de cálculo renal. Tá? Então, eu sempre aconselho, a pessoa quer tomar uma bebida alcoólica, tudo bem, mas tem que tomar água ou algum tipo de líquido neutro junto para manter a hidratação. Mas as pessoas têm esse costume, doutor? Por exemplo, estão ingerindo bebida alcoólica e do lado ali tem um copo d'água e do lado ali tem outro copo d'água ou não? Não. A grande verdade é que a gente toma pouca água. Tá? É um grande problema dos pacientes, porque o paciente tem um episódio de cálculo renal, a gente trata de alguma forma e essa pessoa volta no consultório para fazer o acompanhamento. A gente insiste na questão de tomar bastante água, o que não ocorre. As pessoas têm uma dificuldade de tomar água de forma adequada. Exatamente. Falavam assim, o certo é tomar 2 litros de água por dia. Agora já ouvi que o certo é tomar 6 litros d'água. Eu confesso que se nem 2 eu bebo, imagine 6. Mas é importante tomar, né, doutor? É muito importante tomar. O que a gente aconselha? A gente utiliza muito parâmetro da urina, que a urina reflete o nosso grau de hidratação. Sim. Tá? Então, a pessoa deve tomar água o suficiente para produzir pelo menos 2 litros de urina por dia. Como a gente está num clima muito quente, a gente evapora muito a água, a gente perde muita água através da evaporação, da transpiração. Então, a gente recomenda tomar um pouco mais de água, 2,5 litros a 3 litros de água, o suficiente para gerar uma urina clara ou amarelinho bem fraquinho. A gente sempre pede para o paciente monitorar a urina, a coloração da urina. Se tiver amarelo muito forte, significa que está tomando pouca água, a gente recomenda tomar mais água. Tem que estar ou clara ou amarelo bem clarinho. Pronto, é isso aí. Vamos para mais um mito ou verdade, doutor? Olha só, o cálculo renal pode ser sintoma de doenças graves? Geralmente não está associado com doença grave, mas é importante a gente fazer uma avaliação mais completa, né? Pedir exames de sangue, exames de urina, exames de imagem, tá? Existem alguns distúrbios, por exemplo, da glândula paratireoide, que está localizada atrás da glândula tireoide, que levam a distúrbios do cálcio. Isso aí pode gerar a formação de cálculo renal. Mas isso aí a gente consegue diagnosticar através de exames laboratoriais. Tá? Legal. Temos mais aqui, produção? Temos mais um? Temos mais um, olha só. Mito ou verdade, doutor? Uma mesma pessoa pode ter pedra nos rins mais de uma vez? Sim, é uma pergunta bem interessante, porque aproximadamente 50% dos pacientes que têm cálculo uma vez vão ter de novo. Então, é uma doença que recorre bastante. Por isso, a gente está batendo em cima da prevenção. Uma vez que ele teve uma vez, ele tem que tomar as medidas de prevenção para poder evitar que isso ocorra novamente. E quando a gente fala de prevenção, né, doutor, nós estamos falando ali de atividade física. Sabe o que é mais engraçado, doutor? Quem acompanha aqui diariamente o Banho de Cidade Primeira Edição, sabe que toda vez a gente está falando de saúde, de qualidade de vida, já falamos de diversas doenças. Não é que a gente está falando só de coisa ruim, não. É justamente para você ter acesso aí à informação das situações que podem acontecer no nosso dia a dia, enfim, em algum momento da nossa vida. Mas o que a gente observa é que os bons hábitos, eles previnem, assim, inúmeras situações. Então, assim, acaba que sendo redundante, então a gente sempre bate na mesma tecla que é importante sim fazer o exercício físico. Poxa vida, mas eu não tenho condições de levantar peso. Não necessariamente isso, né, doutor? Mas faz ali uma caminhada, sei lá, de 30, 20 minutos, acompanhada, assim, né, de um profissional, ou então que o médico oriente.
mas os bons hábitos é importante fazê-los. Exatamente, é importante você tocar nesse ponto porque o MC aumentado, ou seja, o peso corporal aumentado, ele propicia também a formação de cálculo renal. Ele gera uma série de alterações metabólicas no organismo que, estimula a formação de cálculo renal. Então, a pessoa fazendo uma atividade física regular, uma alimentação equilibrada, com certeza já vai estar dando um grande passo para estar prevenindo a formação de pedra nos rins. Boas horas de sono também. Também, com certeza. A hora de sono é fundamental para a saúde. Agora, doutor, vamos falar aqui de tratamento. Como é que a gente pode tratar o cálculo renal? Há medicamento? É cirurgia? Como é que é? Bom, com relação a medicamento, importante. Existe apenas um tipo de cálculo renal que a gente pode tentar usar a medicação, que é o cálculo de ácido úrico. A má notícia é que ele é pouco frequente, tá? Então, menos de 10% dos casos é formado por cálculo de ácido úrico. A grande maioria é formado por cálculo de cálcio. São cálculos duros que não dissolvem com medicação, tá? O tratamento depende muito de onde o cálculo está localizado dentro do sistema urinário, tá? E o tamanho desse cálculo. A gente, hoje, na medicina, pode utilizar muitas técnicas chamadas técnicas minimamente invasivas, ou seja, sem corte nenhum, sem agressão ou uma agressão muito pequena para estar extraindo esse cálculo renal. Desde o que a gente chama de litotripsia, aquela por ondas de choque, tá? Cirurgias endoscópicas, através de uma microcâmera que entra no sistema urinário, ele vai até a pedra, na ponta dessa microcâmera tem um laser, fragmenta essa pedra e a gente coloca como se fosse uma cesta para tirar esses fragmentos. Quando o cálculo ele é muito, muito grande, a gente faz uma cirurgia chamada cirurgia percutânea. Quando esse cálculo, que a gente chama de cálculo coraliforme, um cálculo que ocupa praticamente o rim inteiro, infelizmente, a gente ainda encontra esse tipo de caso por aí. A gente faz uma microincisão na região lombar, coloca uma microcâmera também, que com um litotridor ela vai fazendo a fragmentação desse cálculo. Tá? Então, assim, a gente dispõe de técnicas hoje em dia muito seguras e minimamente invasivas, de recuperação extremamente rápida. Hoje é comum o paciente fazer uma cirurgia de cálculo e ter alta no mesmo dia. Olha só que situação. Doutor Tiago Ferreira, urologista, eu quero agradecer a sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição. As portas estão abertas para a gente falar de saúde. É um prazer sempre e o senhor pode voltar aqui com a gente. Então, muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada mais uma vez. Gente, agora olha só esse susto. 2 pessoas em uma moto foram perseguidas por um boi. Exatamente, por um boi. O vídeo viralizou na internet e as imagens foram gravadas lá no Pará. A Isabela Bastos tem as informações pra gente. O vídeo curioso viralizou nas redes sociais durante o fim de semana. As imagens gravadas em um posto de combustíveis em junho desse ano mostram o momento em que 2 pessoas em uma motocicleta entram com muita pressa na área do posto de gasolina. Eles estão sendo perseguidos e logo atrás aparece o seguidor desse piloto e do garupa. Mas não é nenhuma outra motocicleta ou algum tipo de veículo. Quem está perseguindo as 2 pessoas na motocicleta é um boi. O vídeo foi gravado em Oriximiná, no estado do Pará. E mostra ainda que, logo após estacionar na área próximo às bombas do posto de gasolina, o garupa da motocicleta desce correndo na tentativa de escapar do animal furioso. E mesmo assim, o boi ainda consegue destruir uma das bombas do posto. A polícia não soube dizer se alguém ficou ferido após essa perseguição. O vídeo apresenta apenas danos materiais causados ao posto de combustíveis no estado do Pará, mas que foi um grande susto que causou aí nesse motociclista e no garupa. Mas, graças a Deus, todos saíram ilesos da situação inusitada. Que bom que foi um susto só, né? E que bom também que os danos foram apenas materiais. Oxe! Olha só, agora a gente vai conferir a previsão dos astros. Olha só, Áries, você vai conseguir defender suas ideias com diplomacia no trabalho. As finanças vão bem, tá bom? E a lua favorece poupar ou investir na sua profissão. Se você está só, pode se decepcionar em um encontro às escuras.
Número da sorte 89 e a tua cor é marrom. Agora, para você de touro, dê uma geral nas contas para não deixar nenhuma vencer, tá bom? Talvez tenha vontade de mudar de cidade, mas planeje bem. O par pode fazer uma proposta interessante para vocês. Embarque na ideia e seja feliz. Número da sorte 63 e a tua cor pink. Para você de Gêmeos, preste mais atenção aos outros para receber sugestões que vão te ajudar no trabalho. Sua agenda para hoje está bem cheia. Pode sentir uma forte atração por alguém atencioso. O desejo vai ficar à flor da pele. Números da sorte 73, 10 e o 64, a tua cor é laranja. Para você de Câncer, o trabalho em equipe deve render mais. Busque também a ajuda de alguém mais experiente. A união pode estar passando por mudanças, iniciando uma nova fase com maior cumplicidade entre o casal. Os números da tua sorte, olha só, 47, 92 e o 20 e a cor prata. O Band Cidade, primeira edição, vai para o intervalo e na volta vamos falar sobre o superendividamento, como evitar ficar endividado e também como evitar ficar super endividado. É daqui a pouquinho. Dívidas são como bolas de neve. Quanto mais você deixar rolar, mais elas crescem e se tornam incontroláveis. Atualmente, mais de 60 milhões de brasileiros estão com dívidas no SPC e Serasa. E como se não bastasse, desses, 5 milhões têm super dívidas, que são dívidas gigantescas e difíceis de pagar. Justamente sobre esse assunto, a gente conversa com o Dr. Luiz Albert, advogado, que mais uma vez está aqui conosco no Band Cidade, primeira edição. Doutor, bom dia. Oi, seja Flávia. muito bem-vindo ao Band Cidade. Obrigado aos telespectadores. Agora, doutor, explica pra gente esse número, né? É claro que tem aquelas pessoas que estão endividadas e tem as pessoas que estão super endividadas. Então, assim, esse número de 5 milhões de brasileiros, na sua avaliação, é preocupante? É muito preocupante, sim, Flávia, pois eu não vejo uma chance de diminuir, pelo menos a curto prazo. Eu fico triste porque eu vejo que o próprio Estado, né, o governo federal, incentiva o consumo. Eu fui em um banco federal, administrado pelo ente federal, aonde estava lá empreste de 72 vezes. E nesse dia que eu fui, eram vários idosos. Então, como é que vai diminuir o endividamento se o próprio governo federal estimula? Exatamente. Então, assim, o que a gente observa também é que são créditos fáceis ali. Eu estou endividada aqui, ou então eu estou super endividada. É importante até que a gente explique, né? Tem o endividamento e tem o super endividamento. São pessoas que estão vendendo ali o almoço para comer a janta e já comprometer o outro dia. Então, assim, são pessoas que estão arroladas, né? É verdade. O endividamento é quando o consumidor ele precisa de um dinheiro por algum motivo específico. Geralmente não vai nem lhe gerar um ônus, geralmente pode ser para fazer um investimento em algum negócio. O superendividamento é quando ele se endivida, geralmente por motivos até fúteis, e que ele não vai ter condição de pagar, né? Agora, doutor, é importante, agora há pouco o senhor explicou, né, a diferença do superendividamento para o endividamento, porque assim, no dia a dia é ali, eu vou usar meu cartão de crédito, eu vou usar o cheque especial, eu vou usar, enfim, um outro cartão de crédito que eu tenho. A gente pode dizer que essas alternativas são os vilões do superendividamento? Sem dúvida nenhuma, né? Porque as empresas, elas facilitam muito o acesso ao crédito, né? Quando eu, que trabalho na área, vejo mídias vendendo sonhos, isso me deixa muito preocupado. Como é que a pessoa vai pagar uma viagem de uma semana em um parcelamento de 60 meses? Então, logicamente, que ela vai gerar uma dívida que vai ficar muito difícil que ela possa pagar. Aí no próximo ano ela vai querer de novo, aí ela empresta de novo. Aí ela viaja 3 vezes, já tem 3 empréstimos que ela vai pagar em 5 anos. E por algum momento ela vai precisar do dinheiro, talvez para algo
mais importante, não que viajar não seja. Sim, mas pode surgir talvez ali uma nova urgência, né? Talvez a pessoa não tenha o dinheiro agora, mas será que também ela vai ter depois esse dinheiro para pagar a dívida e também pagar essa outra dívida, que no caso é o empréstimo? Aí que gera, Flávio, o superendividamento. Aí ela não tem mais dinheiro, por exemplo, funcionário público, só um exemplo, empresta e não tem mais no contra-cheque, aí já vai emprestar diretamente na conta corrente, aí o banco empresta, aí não tem mais dinheiro em lugar nenhum, vai direto para aquelas financiadoras, onde não precisa ter, pode ter até o nome negativado, o SPC e Serasa, utilizando-se de juros altíssimos, que inclusive são juros ilegais. Então aí gera essa bola de neve negativa. Doutor, o senhor falou sobre esses juros que são ilegais, mas assim, de que forma que a lei ela ajuda a pessoa que está endividada ou superendividada, né? O que diz aí a lei do consumidor? O Código de Defesa do Consumidor, ele protege a abusividade, né? Eu entendo que até essas mídias que eu falei ainda há pouco deveriam ser repelidas. Voltando à taxa de juros, o Código de Defesa do Consumidor determina que taxa de juros tem que ser respeitadas. O Banco Central diz quais são essas taxas de juros. Agora, por exemplo, o Código de Defesa, na questão do funcionário público, diz não pode emprestar mais de 30% do salário do funcionário. Então, justamente, isso já tem o intuito de não ocorrer o endividamento. Uhum. Agora, como saber se eu estou sendo lesado ou não, doutor? Como saber, você deve procurar orientação jurídica, né? Porque realmente não é algo simples de saber. Você deve procurar os órgãos de proteção ao consumidor ou o advogado que você tenha contato. Olha só. Agora, explica pra gente como a gente deve negociar. Como é que a gente faz? Por exemplo, o telefone toca ali, as pessoas costumam dizer assim, é de São Paulo, não vou atender não, é dívida. Então, assim, como é que a gente pode negociar para que as pessoas não sejam perturbadas ali no trabalho, no dia a dia? Como é que pode fazer? Eu aconselho a procurar os bancos a quem você deve, que muitas vezes não são nem bancos, muitas vezes são lojas, e fazer uma negociação que dê no seu bolso. Muitas vezes acontece, mas doutor, eu quero pagar X parcela, e o banco não quer. Infelizmente, o banco também não é obrigado a fazer a parcela que você quer. Então, é uma negociação de ambos. Então, por mais uma vez, ele fala, procure orientação jurídica. Como você deve procurar o seu médico, procure também orientação jurídica. Agora, assim, vou citar um exemplo aqui. É possível que uma criança, por exemplo, que esteja matriculada em uma escola, essa criança seja expulsa da escola, não sei se talvez esse seja o termo certo, mas ela seja dispensada da escola porque há mensalidades atrasadas. Como é que isso acontece? É possível? Não é possível. Ela não pode ser expulsa ou dispensada ou chamada para sair, não pode. Ela deve estudar até o final do período, normalmente, fazer as provas. Ela não pode ser constrangida de hipótese alguma. Então, após o final do período, a escola, se a criança, o pai é devedor, a escola pode fazer as medidas cabíveis, seja cobranças administrativas ou seja cobrança via judicial. Mas aí, por exemplo, nesse caso, é cobrada a taxa, é cobrada juros? Flávia, nesse caso, cobra-se os juros, né? Sobre todo o atraso, cobra-se juros. Mas, contudo, os juros e a correção monetária devem ser dentro da base legal. Não pode ser abusivo. Agora, doutor, é importante a gente explicar aqui para o pessoal que nos acompanha em casa, como podemos evitar o superendividamento. Agora há pouco o senhor falou do cartão de crédito, agora há pouco o senhor falou de empréstimo, mas vamos enumerar aqui. Por exemplo, a primeira opção para evitar o superendividamento é planejar os seus gastos? Sim, eu entendo que educação financeira, né? Vários políticos dizem que educação é o que muda o mundo.
Educação financeira é a mesma coisa. Simplesmente o brasileiro não tem educação financeira. Gasta seu dinheiro todo, investe de forma errada, então depois ele fica numa situação complicada. Então, realmente, dentro da educação financeira está o planejamento. Então, ele se planejando, ele vai poder tanto usufruir do crédito que lhe é devido, como também quitar as suas dívidas. Na sua avaliação, as pessoas elas têm ali o costume de guardar um dinheirinho ou elas estão gastando mais do que recebem? Pela minha experiência, eu vejo que elas estão gastando muito mais do que guardando, infelizmente. Eu vejo que elas ganham X e estão gastando 2X. Porque eu vejo que a pessoa tem um salário de R$1.000, aí ganha um cartão de crédito de 2.000. Então, realmente, ela fica atentada a ficar gerando débitos que, infelizmente, vai ficar numa situação muito complicada de pagar. Isso é importante que o senhor tocou também, porque, por exemplo, a pessoa ganha R$1.000, o cartão de crédito, o limite estava 300, mas quando foi ver, o banco aumentou e já tem o 2.000. Como a gente deve fazer nesse caso? Liga, fala assim, pode diminuir porque eu não pedi para aumentar o meu limite, não. Como é que a pessoa deve proceder nesses casos? Mais uma vez, se a pessoa realmente é consciente que ela não tem controle nenhum, faça como muitas pessoas fazem, cancela o cartão, trabalha só com dinheiro, cancela o débito, cancela tudo. Agora, se você consegue ter esse controle, estude sobre ele. Eu sei que o Estado não vai nos ajudar, porque o Estado incentiva a gente a gastar. Eu não sei qual é a vantagem. Mas eu aconselho que se você tem um crédito bom de cartão de crédito, eu acho importante. Você não usa, mas na hora que você precisa para uma emergência, você possa vir a usá-lo, né? Pois é. Então, assim, entre pagar um produto à vista e pagar o parcelado, embora o óbvio seja que à vista é o melhor, mas por que ainda assim as pessoas insistem em pagar um parcelado? Porque elas entendem que se elas parcelarem, vai sobrar um dinheiro para elas usarem de forma imediata. Infelizmente, a gente é muito imediatista. Né? Se for pelo menos parcelado sem juros e a pessoa investir esse dinheiro, até tudo que é entendível, mas você parcelar e gastar e depois não vai ter como pagar, realmente não é legal. Olha só, então essas foram as dicas para evitar o superendividamento. Os números, claro, são preocupantes. Dentro das pessoas que estão endividadas no Brasil, 5 milhões mais ou menos estão super endividadas. Então essas dicas do Dr. Luiz Albert, eu quero agradecer, inclusive, a sua participação aqui no Band Cidade. Flávia, foi uma honra, tá bom? Muito obrigada. Inclusive, a gente começa já 2020, né, com o pé direito, sem dívidas, ou então as pessoas querem lançar a nova dívida, não caia nessa não, tá bom? Agora a gente troca de assunto, olha só, que para pegar a estrada, com segurança inclusive, é fundamental fazer a revisão e manutenção do veículo. Confira as dicas para ter uma viagem tranquila. Com as festas chegando, muita gente prepara as malas e parte para o descanso. Uma folguinha merecida depois de um ano corrido. A movimentação nas estradas aumenta. Surge aquela preocupação com a segurança de quem vai rodar muitos quilômetros. É aí que entra em jogo as condições do seu veículo. Você aí já fez a revisão do seu carro para esse final de ano? Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Pois ela pode ser fundamental para você não ficar no meio da estrada. Nessa oficina, em uma concessionária na zona leste de Porto Alegre, cerca de 40 veículos por dia chegam para passar pela revisão, indicada a cada 10 mil quilômetros rodados. Mas as concessionárias meio que engessam, a gente poderia fazer fora, eu tenho que fazer lá para não perder a garantia. Não é que as fábricas nos treinam, eles nos dão certificações para que a gente consiga seguir esse protocolo e aumentar a vida útil do carro. 56 itens do veículo são verificados pelos mecânicos. O que apresenta falha ou desgaste é substituído. O trabalho é minucioso. Vai desde a verificação de alertas do painel a condições dos pneus. E a gente verifica a profundidade do suco dos pneus. E daí, quanto a desgaste também, ver se tem algum desgaste irregular, que nem aqui o pneu tá certinho, não tem nenhum problema. Até um scanner pode ser utilizado. O equipamento aponta possíveis falhas
após uma varredura no sistema eletrônico do carro. A questão dos freios é verificado também nas revisões, né? A gente sempre mantém um padrão que o limite é 3 milímetros da pastilha, é verificar todo o sistema de freios, disco, pastilhas, tambores, lonas, né? Para manter a manutenção. Eu quero um carro seguro para eu viajar com a minha família. Então, fazer a revisão e a manutenção periódica do carro é que vai te dar essa segurança de você poder se planejar e ter uma boas férias. Agora a gente confere a previsão do tempo para hoje aqui em Manaus e também para o interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Em Coari, a temperatura é de sol com muitas nuvens pela manhã. Período nublado, onde a chuva pode aparecer a qualquer momento. A mínima é de 25 e a máxima é de 31 graus. A mesma previsão para o município Altazes. A mínima é de 25 e a máxima não deve ultrapassar os 33 graus. Em Inhamundá, pela manhã o dia é ensolarado com algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 23 e a máxima de 36 graus. Conferimos a previsão do tempo e agora a gente confere a previsão dos astros aqui no Banho de Cidade. Afinal de contas, chegou a tua vez, Leonino. Use sua sensibilidade no trabalho. Se tiver uma função onde lide com o público, ofereça soluções, limpe armários, arrume gavetas, organize sua vida. Evite críticas, tá bom? Evite críticas principalmente ao paquera, pois pode assustar de cara. Números da sorte, 12, 84 e o 93, a cor laranja. Agora, para você de Virgem, a lua junto com uma pitada de ousadia estimula seu desenvolvimento. O trabalho em casa poderá render se conseguir privacidade. Você vai perceber as qualidades do seu par e o clima será de romance. Números da sorte, 49, 94 e o 67, a cor bege. Agora, para você de Libra, pode ficar mais quieto, talvez por sentir o cansaço desse fim de ano. Respeite seu momento e sua precisão. Já no romance, vocês podem se aproximar, mas cuidando de assuntos de casa, inclusive da rotina. Números da sorte, 41, 95 e o 32, a cor verde escuro. Para você de Escorpião, evite confrontar superiores hoje, tá bom? A lua pede para pensar 2 vezes antes de falar qualquer coisa, pois pode acontecer um mal-entendido. Tenha mais ousadia na paquera e tome a iniciativa com o seu alvo. Números da sorte, 42, 24 e o número 6, a cor verde. E o Banho Cidade, primeira edição, vai para o intervalo e na volta a gente fala dos notícias da redação, que são notícias do Brasil e do mundo. É daqui a pouquinho. Banho Cidade, primeira edição de volta aqui na tela da Band Amazonas. A Prefeitura de Manaus lança o Nota Premiada. E quem tem as informações é o Orestes Litaif. Pois é, essa é uma maneira de incentivar o consumidor a pedir a nota fiscal daqueles serviços que são ofertados em toda a capital amazonense. Mas quem vai dar mais informações é o Lorival Praia, que é o secretário de Finanças do município de Manaus, que, na verdade, vai explicar para a gente que essa nota fiscal premiada, Manaus, né? Ela funciona mais ou menos no molde que já existe, por exemplo, na Cefaz, mas diferente de lá, que cobra o ICMS, aqui são serviços, é isso? É verdade. A nota fiscal premiada Manaus, ela é muito parecida com a nota fiscal, com a campanha que o Estado tem de nota fiscal premiada e que outras cidades já têm. A única diferença é que o imposto que vai ser objeto dessa nota fiscal é o imposto sobre serviços de qualquer natureza que é de competência do município. Esse imposto incide sobre a manutenção de veículos, sobre os serviços médicos, odontologia, ou seja, todo e qualquer serviço gera uma nota fiscal e o contribuinte pode participar dessa campanha que a Prefeitura de Manaus está lançando. É só pedir a nota fiscal que já vai estar participando. Exatamente. Muito parecido com outras campanhas, o contribuinte tem que se cadastrar no sistema. Após o cadastro, ele já vai estar concorrendo, pois basta informar seu CPF e esse CPF vai constar a nota fiscal de serviços e ele já vai fazer parte da premiação. Pronto, e fale da premiação então, para quem está em casa saber qual é o prêmio que vai ganhar, para que está concorrendo, né? Caso
queira concorrer, de fato, pedir a nota fiscal? Nós vamos fazer 12 sorteios mensais e um sorteio no mês de dezembro. Por exemplo, nós já vamos fazer um sorteio em 2019. Vai ser prêmios em dinheiro que vão variar de R$1.000 até R$20.000. E também você vai poder escolher uma instituição social que também ganhará o mesmo prêmio que o contribuinte sorteado ganhar. Pronto, muito obrigado. Tá aí, é mais uma oportunidade de ajudar o município contribuindo com os tributos e também, claro, de repente ser premiado aí com algum valor em dinheiro, que é essa premiação que é ofertada pela Prefeitura de Manaus. Agora chegou o momento da gente acompanhar as notícias do Brasil e do mundo no Notícias da Redação. E é para lá que a gente vai conversar com Kelly Abreu. Kelly Abreu, bom dia para você. Quais são os destaques de hoje? Bom dia, Flávia. Um ótimo dia a todos. Os destaques são para o indicador IPEA de inflação por faixa de renda, que apontou aí uma alta de 0,54% para as famílias de renda mais baixa, até R$ 1.643,78 por mês em novembro. Para as famílias de maior poder aquisitivo, com renda domiciliar maior que R$ 16.000, a alta foi de 0,43% no mesmo mês. Cerca de 70% da alta inflacionária registrada entre as famílias mais pobres se explica pela variação de preços nos grupos de alimentação e habitação, com reajuste de 8,1% nas carnes e 2,2% nas tarifas de energia elétrica, com a mudança aí da bandeira tarifária de verde para amarela. Agora, Flávia, uma notícia internacional. Um avião militar desapareceu no Chile com 38 pessoas a bordo. A Força Aérea do Chile anunciou ter perdido o contato via rádio. Ao todo, 38 pessoas, incluindo 17 tripulantes e 21 passageiros, estavam a bordo. A Marinha chilena lançou uma operação de busca e resgate, tendo despachado aviões e navios para a região. O avião, que decolou da base aérea de Chabunco, em Punta Arenas, a mais de 3.000 quilômetros ao sul de Santiago do Chile, tinha como missão prestar apoio logístico à base na Antártica. Agora a gente muda de assunto para falar de uma pesquisa realizada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, que mostrou que o WhatsApp é a principal fonte de informação dos entrevistados. Olha só, 79% disseram receber notícias sempre pelas redes sociais. O ambiente possui mais de 136 milhões de usuários aqui no Brasil, sendo a plataforma mais popular juntamente com o Facebook. Depois do WhatsApp, outras fontes foram citadas, misturando redes sociais e veículos tradicionais na lista dos locais onde os brasileiros buscam se atualizar. Apareceram canais de televisão com 50%, a plataforma de vídeos YouTube com 49% e Facebook 44%, sites de notícias com 38%, a rede social Instagram com 30% e emissoras de rádio com 22%. O jornal impresso também foi citado, com 8% dos participantes da sondagem, e o Twitter com 7%. Agora, Flávia, você, qual que é a rede social que você mais costuma utilizar? Vou te dizer que eu arrisco aí que é o Instagram, é isso? Acertei? Volto com você. Obrigada, Kelly, pelas informações. Então, a rede social que eu mais uso é o WhatsApp, né? Caso do trabalho, família e tudo mais. Mas eu preciso confessar uma coisa, eu não curto muito não, entendeu? Parece que eles obrigam a gente a responder na mesma hora, mandar o áudio na mesma hora. Eu só respondo quando dá e quando também eu tô afim, né? Aquela bem... Enfim, mas eu acho que é a rede social que eu mais uso. Facebook eu não uso muito não, Instagram, claro. Inclusive, segue aí, Band Amazonas, né? Falando em Instagram, olha só, vamos pro detalhe do nosso look do dia. Aqui, olha só, look do dia de hoje, Miss Belly, detalhe para essa calça linda. Super confortável, gente, é uma calça flare, né, nesse tom vermelho, eu acho que isso ficou super bacana no vídeo. Eu vou postar uma foto daqui a pouquinho na Band Amazonas. Valoriza essa apresentadora que vos fala, tá bom? Pode seguir Band Amazonas, é só digitar lá, tá certo?
Olha só, agora a gente volta a falar da previsão dos astros aqui no Band Cidade. Afinal de contas, chegou a tua vez, sagitariano. Otimize, tá bom, sua agenda e faça o dia render. Comece, inclusive, pelas tarefas mais chatas. Isso vale para a limpeza da casa ou serviço na empresa. Mantenha o foco ali na pessoa que você deseja namorar. Envie mensagens sutis para ela. Números da sorte, 25, 88 e 97, a cor verde claro. Capricórnio, bem diplomático, poderá hoje promover acordos ou negociar vantajosamente no trabalho. E já que hoje você é todo coração, faça uma declaração de amor, nunca é demais, tá bom? Números da sorte, 98, 8 e o 62, a cor verde escuro. Para você, aquariano, bem diplomático, hoje poderá promover acordos ou negociar vantajosamente também no trabalho. Agora é importante também você se declarar para o seu amor, tá bom? Números da sorte, coloca aí, é o 62 e o número 8, a cor verde escuro. Para você de peixes, talvez uma preocupação familiar tire sua concentração do trabalho. É importante, sim, você deixar a emoção de lado, tá bom? E agir mais com a razão. Agora, anota aí os teus números da sorte, 10, 1 e o 82, a cor amarelo. Para você, um ótimo dia e Band Cidade Primeira Edição volta amanhã. Tchau, tchau.